Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Rio Podcast. Nesse episódio muito especial, nós vamos falar para você que quer se cuidar, que tem um cuidado com o seu corpo, cuidado com a estética. Eu vou receber para falar comigo hoje uma pessoa mais que especial. Uma pessoa que vai desenvolver aqui, neste assunto, a sua técnica, a técnica MK. E você vai saber já de quem nós estamos falando, porque ela já está aqui conosco, ela já está aqui no estúdio, acompanhada também de seu irmão, que está aqui dentro do estúdio conosco. Então, seja muito bem-vinda nesta tarde, doutora Marcela Kaiser. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer estar falando um pouquinho, né, da minha técnica, dessa área da estética, que é bem polêmica, né? Bem polêmica. Bem polêmica. Principalmente na minha atuação, mas me sinto lisonjeada pelo convite e para estar falando um pouquinho, né, sobre isso, incentivando outras pessoas, né, a entrarem e a buscarem nessa área, né, com a cara e com a coragem. Porque maravilha. Exige coragem. Exige coragem. Eu não sei se eu teria, mas exige coragem, para você ver, né? Exige coragem e responsabilidade, né? A gente lida com o ser humano. E é mais do que transformar vidas, né? É uma responsabilidade além disso, né? Pois é. Então, o nosso chat já vai estar aqui aberto para você enviar suas perguntas. Dizer para a doutora, eu tenho um negocinho aqui. Como é que faz? Será que é invasivo? Será que vai doer? Será que eu corro risco de morte? Pois é. Tudo isso nós vamos conversar aqui, você vai poder conversar conosco também através do nosso chat. E você também, eu já te peço aqui de antemão para que você se inscreva no canal do Fala Rio Podcast, que você já deixa o seu like, o seu joinha, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo bacana e que pode chegar aí para a sua família. Aproveita aí, ativa o sininho de notificação para que a gente possa estar enviando para você receber automaticamente todos os nossos vídeos que chegarem aí. Para você vai ser um vídeo novo, como todos os dias nós temos aqui novidades para você. Marcela Kaiser, xará. Meu xará. Nome do meu pai. Nome do seu pai. Ele devia ser um cara muito bonito. Ele é muito bonito. Ele devia ser um cara muito inteligente, muito especial. Humilde, honesto. Humilde, então, de humildade, honesto, então. De um coração lindo. Marcela, eu queria começar esse podcast, porque toda história de sucesso, e a sua história é uma história de sucesso. Tem um processo. Existe um processo. E eu gostaria muito que você compartilhasse conosco, primeiro, como foi. Não vou perguntar a sua idade, não se preocupe, não vou cometer essa deselegância. Mas a sua história, a sua infância, onde foi, como foi? Fala um pouquinho pra gente. É uma infância longa, cheia de história, mas muito boa, sabe? Eu não tenho do que reclamar, Marcelo. Eu sempre tive uns pais muito presentes. Não vim de uma família rica, né? Mas também não vim de uma família muito pobre. Meus pais nunca deixaram faltar nada pra mim. Mas a gente morava numa cidade do interior, de Angra, né? Na divisão entre Angra e Paraty. Você é do Rio, então, mesmo? Isso, eu sou do Rio. Na verdade, eu nasci em Volta Redonda, fui pra Angra, né? Porque minha mãe conheceu meu pai e tal. E aí nós fomos pra lá. Minha infância foi praticamente toda lá, né? Meus avós são bem humildes. E o meu pai conquistou tudo que ele tem hoje também com muita... Foi muito difícil pro meu pai, né? Mas ele nunca deixou faltar nada. Então, eu tenho muito orgulho dele, da minha mãe, em relação a isso. Porque, por mais que fosse muito difícil, porque meu pai é inspetor penitenciário, né? Segurança Pública do Rio de Janeiro, a gente sabe que é complicado. Muito complicado, né? E para estar nessa área, você também tem que ter uma cabeça muito boa, para você ser honesto. E quanto mais você faz o bem, mais perseguição você segue, né? Isso eu não falo só na área dele, não, mas na minha também. E aí eu me espelho muito nos meus pais, hoje em dia. E quando eu entrei na área da estética, né, confesso a vocês que eles não ficaram muito felizes com isso.
Eu fui muito Houve uma julgada. certa rejeição deles? Houve muita rejeição. E na época, uma única pessoa me apoiou, que foi o meu ex-noivo, né? E eu tinha um relacionamento abusivo com ele. Só que nesse ponto, ele foi o único que me apoiou na época, porque minha mãe e meu pai falaram, vai passar creminho, né? Vai fazer o quê? Como é que você vai se manter? E eu acho que por eu estar com ele também, né? Que ter esse sonho de casar cedo, de noivar, então assim, eles sentiram muito medo, né? E hoje em dia o jogo virou, né? Porque com a minha técnica, com o meu trabalho, eu sempre corri atrás. Eu comecei, quando eu falo para as meninas, para as minhas alunas principalmente, que quando eu comecei nessa área, eu só tinha um sonho, uma maca e um quarto. Era onde eu fazia a massagem modeladora, onde eu ficava lá 1 hora e meia, saindo de lá pingando e, sabe, ganhava meus R$ 50 e achava que tava ganhando muito, né? Porque eu nunca gostei de depender de ninguém, eu sempre fui de correr atrás do meu. E aí eu fui crescendo, fui galgando, e a primeira oportunidade surgiu com um tecnólogo de estética, né? Falei, não, eu vou fazer. E aí eu trabalhava e pagava o meu tecnólogo para isso. E depois veio as outras especializações, né? Foi uma atrás da outra. E foi aí que surgiu a técnica MK. Né? Eu percebi na sua voz, em algum momento da sua fala, que houve um embargo. Você embargou a voz um pouquinho. Principalmente quando você falou dos seus pais. Sim. Né? Essa relação era uma relação preconceituosa e por mais que você tenha muito orgulho dos seus pais... Fui muito julgada. Né? Isso te causou algum trauma? Não e é que possa ter te prendido em algum momento da sua vida em alguma situação? Não. Não, porque Não? eu sempre fui desafiadora, eu sempre gostei de desafiar. Independente da opinião deles, eu corri atrás do meu, eu falei, não, eu vou fazer, e é isso. E logo depois da estética, eu fui para enfermagem, e daí da enfermagem eu tô na biomedicina e futuramente, se Deus quiser, medicina, né? Mas eu não tive apoio nenhum no meu começo. Não tive apoio familiar. Eu não quero ser oportunista, Marcela, mas a gente está no mês de outubro rosa. E você citou uma coisa para mim que me impacta muito aí, com relação ao seu relacionamento passado. Um relacionamento abusivo, a qual você acabou de relatar, né? Não havíamos conversado sobre isso. Sim. E você cita isso e no momento em que a gente precisa tanto que as mulheres... não é que elas precisam ser protegidas porque vocês estão longe de serem um sexo frágil. Sim, hoje em dia a gente conseguiu alcançar um certo lugar na sociedade que antigamente a gente não tinha, né? Hoje em dia, apesar da gente ainda ganhar menos, né, que o homem, mas hoje em dia a gente conseguiu uma independência muito grande. A gente já conseguiu galgar muita coisa aí, né? Uma bagagem muito forte. E eu tento passar isso para as minhas alunas também, né? Principalmente nas mentorias. Seu posicionamento, a sua capacidade de vencer, mesmo em meio às dificuldades, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma maca, um sonho, um relacionamento abusivo no meio disso tudo. E por ironia do destino, foi a única pessoa que me apoiou, mas depois, né, aconteceu uma série de fatores e foi aí nesse baque que eu tive de relacionamento abusivo que despertou. Eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui? Não. Isso te trouxe um empoderamento? Muito, muito. Eu agradeço a ele por isso, porque eu cheguei no meu fundo do poço, mas eu fiz do limão uma limonada. E hoje em dia a família dele reconhece isso, todo mundo reconhece isso. Mas você sabe que existem mulheres que não conseguem fazer isso, né? Fazer esse tipo de coisa. Existem mulheres que acabam se desleixando, né? Não conseguem se cuidar, se zelar, né? Para que a estima melhore. Eu vejo que você é uma pessoa que também faz procedimento em você mesmo, não é isso? Sim, talvez sim, não sim, um autoprocedimento, né? Mas alguém fazendo em você, mas você se cuida. Sim. Você buscou
com esse mecanismo, fazer disso, na verdade, um mecanismo de defesa para você crescer e mudar de vida. Exatamente. Né? Então, para a gente já começar aqui, antes de eu entrar nas minhas perguntas que eu gostaria que você, olhando para aquela câmera, você falasse para as mulheres nesse Outubro Rosa. O que essas mulheres precisam fazer? Principalmente mulheres que são vítimas de relacionamentos abusivos, né? E eu acho que as mulheres elas precisam ter mais vozes. Sim, com né? certeza. Então eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, você falasse para essas mulheres que vão assistir esse programa, que vão assistir depois, que vão assistir os cortes. O que você fala para elas, doutora Marcela? O que eu tenho para falar para vocês, gente, é que tudo passa. Tudo na vida é um aprendizado, né? O momento que você está passando pode parecer o fim, né? Mas você tem a oportunidade de fazer desse fim um recomeço, né? E foi isso que eu fiz. E se eu fiz, se eu conseguir, você também consegue, né? O processo, ele não é fácil, vai ter dias que você vai falar assim, eu não consigo, eu não posso, eu não quero, né? Porque a nossa mente, a gente se auto-sabota o tempo todo, mas eu, pelo menos, eu sou cristã, eu vivo de um Deus que ele é muito presente na minha vida, e se não fosse ele, eu não estaria aqui, né? Apesar da minha força, eu não falo que eu sou forte, falo que eu tenho um Deus muito presente, né? Na minha vida, na minha trajetória, tem Deus em tudo. Então, se não fosse ele, eu também não estaria aqui hoje, né, falando e dando esse recado para vocês. Tudo passa, se agarre em Deus. Tudo é um processo e é nesse processo que a gente vive milagres. É nesse processo onde a gente aprende, é nesse processo onde a gente ajuda outras pessoas também, porque eu fiz da minha dor uma limonada e ajudei outras pessoas também nesse caminhar. Deus é tão perfeito, né, que até nisso ele ajuda, porque a gente coloca a nossa dor no bolso e vai ajudar outras pessoas. Então, isso me dava força, entendeu? Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso, não desiste de você. Você é a pessoa mais importante da sua vida, tá? E é isso. Agora, você citou algo aí que é interessante, você é cristã, você é evangélica. Você congrega onde, Marcela? Então, na Pastora Adriana, já ouviu falar dela? Pastora Adriana. Isso, no Recreio. Recreio dos Bandeirantes. Pastora, um forte abraço, viu, pastora? Que Deus te abençoe. Muito usada, minha pastora de coração. Mas hoje eu tenho outras pessoas também que cuidam de mim, que zelam por mim, né? E assim, mas a minha intimidade com Deus, Marcela, é muito grande. Ela é pessoal. Ela é pessoal. Ela não depende de uma igreja. Não. Eu acordo orando, eu falo com Deus o tempo todo. E eu acho que é por isso que eu sou e tô sendo tão abençoada, né? Porque... Mas no meio evangélico, existe um certo preconceito com relação a você? Muito. Porque eu sou pastor também. Você sabe que eu sou pastor. Sei. Né? Muito, então, existe um preconceito quando igreja, olham para você dentro da igreja. Eu tô falando de dentro da igreja. Sim. Quando olham para mim e falam, lorona, cílios, unha, né? Então, esse preconceito que a gente tem que quebrar também, né? Porque existia um dogma, de que... algo que colocavam sobre mulheres que se ajeitavam. Elas recebiam alcunha antigamente, é Jezabel. É filha de Jezabel, aquela coisa toda. E você é uma mulher que se produz, né? Você é uma mulher que se cuida. Sim. Então hoje, quando as pessoas olham para você na igreja, aquela coisa toda, fala assim, ih, chegou ela. Isso aí daí não é cristã, né? Isso daí... Não é. Tá, né? Tá fazendo... Te incomoda? Oi? Te incomoda isso? Não, porque é algo meu e Deus, entendeu? Ele me conhece. E sua pastora te apoia? Minha pastora me apoia. A única pessoa que eu tenho que provar alguma coisa é pra ele, não é pra ninguém. É isso aí. Né? Se ele que não me julga, eu vou ligar para o julgamento das outras pessoas. Perfeito, Marcelo. Marcelo, o que despertou teu interesse para essa área da estética? Eu tive duas pessoas que me influenciaram muito. Uma delas é minha madrinha de consideração, que quando ela começou nessa área, eu acompanhava ela, né? E nessa época ela nem mexia com injetável, era só o aparelho mesmo de ultrassom e tal. E aí ela me chamava para ir, para atender, e eu ficava observando ela. E eu falei, tá aí, é uma área que eu me identifiquei, que eu acho que pode dar certo.
Mas nessa época eu nem imaginava que eu poderia estar montando minha própria técnica, que meus 24 anos eu ia ter minha própria clínica. E a minha clínica eu tenho muito orgulho de falar que eu montei ela sozinha, né? A única coisa que eu ganhei do meu pai foi a minha maca e um frigobar. Ô pai, mas você deu, pelo menos isso, né, meu pai, Mas assim, tudo ali, não tinha nada. Desde os móveis planejados até pintura, né? Toda a decoração, tudo foi eu, né? Eu e Deus, né? Sim. Eu ficava lá de madrugada com 3 homens e era eu, Deus e um sonho, né? Eu falava, não, cansei de trabalhar para os outros. Tive muito medo, né? Porque eu falei, cara, será que eu vou ter paciente? Né? Porque quando você trabalha para uma pessoa, você tem aquele salário ali, você sabe que você vai ter aquele todo mês. Só que eu sempre tive essa coisa de me desafiar. Eu falei, cara, acho que chegou a hora. E eu tinha ido num culto, onde a pastora falou assim, você não vai ficar em Campo Grande, não. Eu te vejo na Barra, no Sua Recreio. primeira clínica foi em Campo Grande? Minha primeira clínica foi em Campo Grande. Trabalhava pra pessoa, não era minha. Não era sua, você trabalhava lá. Trabalhava pra pessoa. E aí eu fui num culto nesse dia, eu falei, eu tava cansada, nesse dia eu tinha me decepcionado muito com a pessoa. E eu falei, Senhor, eu quero mudar, sabe? Eu tenho potencial, eu sei do meu potencial, eu quero mudar isso. E aí eu pedi essa resposta para Deus e a pastora Baiana. Eita. Não sei se você conhece ela, não. A pastora Baiana também tem todo o meu coração. E ela foi no primeiro culto que eu fui com ela e ela falou que eu iria montar uma clínica, que eu não iria ficar em Campo Grande, que eu iria gerar também, né? Que é uma parte que depois a gente vai chegar, que é um testemunho muito lindo, que eu iria ser mãe e que eu iria ter a minha família e que meu nome ia ser soprado nos 4 cantos desse mundo. Quando a palavra ela é de Deus, ela acontece, né? Mas aí acontece muito baseado na sua busca também, no seu sonho, no seu desejo, né? De buscar incansavelmente aquilo que um dia Deus prometeu para você. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Você lembra quanto você ganhou a primeira vez no teu escritório, no teu consultório, melhor dizendo? Primeiro procedimento? Amigo, no meu primeiro procedimento, quando eu fiz, eu acho que foi uma toxina botulínica, que eu comecei a cobrar 900 reais praticamente na toxina botulínica. Hoje em dia, minha toxina botulínica, né, fora do Botox Day, eu consigo cobrar aí 1.400, né, que é o valor. E ainda assim dá a possibilidade das pessoas conseguirem fazer, né? Sim, né, porque a gente está falando de uma área... Não é um valor tão exorbitante, né? E a gente está falando de uma área diferente, por exemplo, de Campo Grande, né? Sim. Que é um valor que a gente consegue cobrar mais alto, né? No Recreio, Barra da Tijuca, então tem essa diferença de valor. Né? Ainda tem. Agora, mata uma curiosidade minha. O número maior de pacientes é feminino ou masculino? Você sabe que hoje está dividido? Está dividido? Os homens estão se cuidando Estão cada perdendo vez assim, mais. pô, dizer, eu vou. Sim, eu vou. Até abdômen, facial, tudo. Tá muito dividido. Vão muitos gordinhos lá? Muitos. Inclusive, tem um paciente meu que ele é até fixado no meu perfil, né? E, cara, eu mudei o abdômen dele. Ele teve uma resposta, assim, muito boa. Que todo mundo pergunta, cara, você fez uma lipo nele, né? Eu falo, não, eu fiz 2 sessões da minha técnica. E, assim... Aqui, vem pra mim aqui, ó. Vem pra mim aqui. Olha só. Atenção, homens. E homens... também os evangélicos. Exatamente. Tá? Porque às vezes tem aquele negócio, não, eu sou... evangélico, não pode eu se cuidar. não posso me cuidar. Nós somos templo do Espírito Santo. Então a gente precisa zelar pelo templo do Espírito Santo. E aí vai a dica aqui, ó. Doutora Marcela Kaiser. Depois ela vai aparecer aí, ó. Deve aparecer para você aí o @, dela no Instagram. O endereço ela vai dar depois da sua clínica. Como chegar até a clínica. E eu quero que você que assistir esse podcast, assistir esse programa, perca esse negócio de que homem não se cuida. Exatamente. Isso é coisa do passado já, né? Porque a gente vê a mulherada se cuidando e se o cara não acompanhar... Exatamente. Dá ruim, cara. Dá ruim. É igual a mulher, né? É igual a mulher. O cara às vezes se todo cuida e a mulher vai se desleixando. Né? Às vezes tem filho, tem casa pra cuidar e acaba se deixando. Aí o homem fica lá em cima, né? Mas então, eles não têm vergonha, Marcela? Assim, eles não têm...
Amigo, não se sentem muito envergonhados, não? Porque a mulher já tá com uma mulher, sim, né? Sendo tratada então, por uma mulher, talvez tenha uma maior facilidade, né? Agora, o cara chegar, de repente, mostra o abdômen, que às vezes não é abdômen, né? É um sim, caroço que tem aham. na barriga, né? Ali. Eu acho que, assim, a experiência torna você mais profissional, né? Eu, por exemplo, eu sou muito profissional. Independente de quem entrar ali na minha clínica, vai ser o mesmo tratamento para todo mundo, principalmente para homem, né? Uhum. E eu tento deixar eles o mais à vontade possível. Não vou falar para você que nunca passei por nenhuma experiência de, Teve né? constrangimento? Já tive bastante, mas eu soube contornar a situação Mas os e caras são respeitosos ou já a teve algum maioria, sim, episódio de já alguém passei. confundir? Já passei por alguns episódios assim. Mas não só eu, né? Outras amigas da área também. E elas falam, infelizmente a gente tem que saber lidar com certos tipos de pessoas, né? Mas a sua postura, o seu jeito, isso muda tudo, né, amigo? Então, assim, eu deixo muito claro desde o início ali, desde a nossa avaliação até o momento que ele deita na minha maca, né? Eu falo, eu tô aqui para isso, isso e isso. E se não for assim, você pode ir embora, porque eu não Porque preciso disso. precisa se entender a questão do profissionalismo, né? Porque é Exatamente. como se uma mulher tivesse que ir apenas em ginecologista mulher, Exatamente. né? E o homem tivesse que ir apenas no urologista homem, Homem. Uhum. né? Ou seja, a estética É a ela é mesma coisa. para ambos Ambas as e partes. precisa entender que tem que haver o respeito com a profissional, com o profissional que ali esteja, Sim. né? E eu ia te perguntar justamente isso, porque eu faço ideias de que talvez alguns homens se receiem de ir a uma clínica de Sim. estética por conta dele não segurar os seus comportamentos, Sim, né? acontece bastante isso, né? Tem homem que fica bem sem graça, mas... E tem os engraçadinhos também, né? Mas a gente sabe contornar essa situação. E hoje em dia, por incrível que pareça, amigo, eu tô recebendo muitos homens na minha clínica, né? E eles estão querendo sim, mesmo se cuidar, fazer um botox, um processo de emagrecimento, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem pessoas sem noção, tem muito homem que vai lá com todo profissional, né? Com respeito, né? Entendendo que é uma entendendo profissional ali, né? quem eu sou ali e faz o procedimento e fecha, né? E vou te falar, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com o público homem, que é um público mais fácil de lidar, porque a mulher a gente fica muito ansiosa, né? A gente é mais ansiosa Ela é do que o ansiosa homem, demais, né? O homem não, doutora. É isso. E o metabolismo do homem é muito mais acelerado que o da mulher. Então, assim, os resultados de abdômen masculino, por exemplo, são muito mais rápidos que o de uma mulher. Por causa do metabolismo, né? Você tem uma paciente que é muito ansiosa, né? Tem. Você tem uma em especial que é Tenho, muito ansiosa. muito Muito ansiosa. ansiosa ela, né? Muito. Ela manda mensagem para mim, pai, tô sofrendo de ansiedade. Exatamente. E aí que entra, né? Então, além de profissional da área da estética, a gente ainda tem que saber ser psicóloga, né? Entender a queixa, porque essa dor, né? Essa queixa é o que eu falei lá no início, né? Eu não lido com vidas apenas, né? Eu lido com transformação, com mudança de autoestima, né? É a pessoa entrar ali na minha clínica e falar, não, é você que vai mudar a minha vida, né? Já aconteceu disso, inclusive, falar, Deus pediu para que eu viesse aqui porque é você que vai mudar a minha vida, você que vai me ajudar a emagrecer, você que vai realizar o meu sonho. Não foi fácil chegar até aqui, mas é com você que eu quero. E aí teve outras pessoas que também foram só para me conhecer, só para... Hoje em dia também Deus tem feito tanta coisa em tão pouco tempo na minha vida que entra gente na minha clínica para receber uma palavra, uma oração, né? E Deus havia me prometido isso. Mas tem muita gente que vai lá só para... E você ouvir isso, amigo, é muito... Quando você olha para trás da sua trajetória, que você fala assim, caraca, eu nunca imaginei chegar até aqui, sabe? Eu nunca... Quando foi nem nos meus maiores sonhos, eu imaginei que um dia eu estaria ouvindo isso de uma pessoa, né? Que eu estaria transformando a autoestima dela, que eu mudei a vida dela. E que esse carinho, esse cuidado, esse amor que eu tenho pela minha profissão, né? Pelo que eu faço, mudaria a vida de outras pessoas. Agora, você falou aí, Marcela,
que depois você tocaria nesse assunto, Uhum. da maternidade. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão da maternidade para você, a representação disso como mulher. A maternidade, Marcelo, hoje em dia é o maior sonho da minha vida. Sempre foi. Eu sempre Você tive tem esse sonho? um carinho, um dom. Meu irmão não me deixa mentir, com criança, né? E há um ano, tem um ano e pouquinho, eu passei por um episódio, né, onde foi muito triste, foi muito doloroso para mim, que eu perdi um bebê, né? Eu tive que passar por isso. E ele já estava praticamente formadinho, né? Com quase 5 meses de formadinho. Então, foi um processo muito doloroso para mim saber lidar com isso. E eu lidei com isso porque eu poupei a minha família em relação a isso. Então, quando eles souberam, eu já estava no hospital, quase com uma infecção generalizada, né? E aí foi um processo muito difícil, quase ninguém sabe, principalmente os meus seguidores, mas um dia eu falei para eles que eu ia contar, né? E que eu ainda tô gerando esse testemunho. E há pouco tempo atrás, né, que inclusive que já era pra gente ter feito esse podcast, Sim, né? já era para ter feito. Você teve um problema de saúde. Mas eu tive um problema de saúde onde foi diagnosticado, né, um teratoma, que é um tipo de um tumor benigno no meu ovário direito, onde eu tive uma lesão nesse ovário, né? Eu fiquei uma semana sentindo muita dor. E aí, quando foi numa sexta-feira, essa minha pastora que eu já te falei, não a Adriana, uma outra pessoa A que baiana? cuida de mim. Não, outra. uma irmã que tá cuidando de mim. Ela me orou e ela falou: minha filha, você tá sendo muito forte e corre pro hospital, você não tem mais tempo para perder. Aí eu falei: como assim? Ela, quando eu te orava, eu vi um emaranhado de sangue muito grande dentro de você. E eu já estava começando a sentir uma dor que ela já tinha me revelado, só que antes eu não estava sentindo. E aí eu até falei com meu irmão, eu falei: meu abdômen tá queimando de um jeito. E Marcelo, era uma dor que me relembrava a dor do aborto que eu tinha, né? Só que enquanto eu tava nesse processo, eu nunca perguntei para Deus o porquê que eu tava passando por aquilo de novo. Mas pra quê, né? E ele sempre falava comigo, por mais que eu tinha dia que eu tava desolada, que eu tava cheia de dor. Sabe aquele saco preto de lixo? Era aquilo ali que eu vomitava, de tanta dor. E aí eu fui parar no hospital, dei entrada na emergência do hospital. O primeiro diagnóstico que eles me deram foi cálculo renal, para você ter noção. O que chegou para mim tinha sido isso, que havia sido cálculo renal. Cálculo renal. E aí depois eu fui pegar o exame e aí dei pro meu tio, né, que ele é médico, e ele descobriu, né, foi um achado. E ele se despertou muito rápido, né, porque foi de um dia pro outro. Eu tava em Volta Redonda atendendo e do nada começou essa dor absurda. E assim, quando eu falo que foi Deus, porque se isso estivesse dentro de mim, do jeito que tava, quando eu cheguei no hospital, né, quando que eu chamo ela até de mãe, né, quando essa minha pastora falou assim: vai pro hospital que você não tem tempo a perder. Marcelo, eu fiquei muito preocupada porque eu tava sem plano de saúde, né? E eu sabia que se eu fosse parar em qualquer hospital público, eles iam abrir minha barriga inteira, né? Com o diagnóstico que eu tinha, eles iam abrir minha barriga inteira, ia deformar e era capaz de não resolver o meu problema, porque eles iam tirar tudo. Porque quando eu cheguei no hospital, que a pastora falou: vai que vai estar tudo preparado, no outro dia eu já estava no hospital da Unimed de Angra dos Reis, e o médico era conhecido da minha mãe, e você já viu uma cirurgia de 60 mil sair por 7 mil reais. Uau, só Deus, né? Só Deus. E aí quando eu entrei eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, 9h50 eu já estava dentro do centro cirúrgico, porque eu fiquei, como eu te falei, eu fiquei uma semana sentindo essa dor. Quando eu cheguei para ele me ligou um dia antes e ele falou: quais são os sintomas, o que você está sentindo? Eu falei: isso, comecei a sentir uma queimação horrorosa, não estou aguentando de dor. Ele falou: vem para cá amanhã, porque não está normal. E daí eu fui, do mesmo jeito, peguei uma muda de roupa, fui. 9 horas eu estava na porta do hospital da Unimed, 9h50 eu já estava dentro do centro cirúrgico. Ele falou que se não fosse um dia, se tivesse um dia, teria estourado tudo dentro de mim, porque estava com abscesso dentro, né, do meu ovário.
E aí ele teve Te preocupou com relação à maternidade futura? Naquele momento você estava preocupada com isso? Muito. Tinha muito medo porque eu perdi um filho, né? Então eu tava relembrando essa dor. E como o sonho da minha vida é ser mãe, quando eu tava com esse... E olha como é que o inimigo, ele vai tentar frustrar a gente de todas as formas, principalmente na área que você mais quer. Foi logo no meu ovário, né? No meu útero, envolvendo o meu útero. Sim. Ele falou que se eu não tivesse ido naquele dia, eu perderia o útero, eu perderia os 2 ovários, eu perderia a trompa, porque tava com abscesso, né? Tava com lesão. Então, assim, mais um pouco, além de perder tudo, era infecção generalizada no sangue. Então, eu morreria, por um dia eu morreria. Então... E hoje você está aqui. E hoje eu tô aqui, dando esse testemunho. Dando esse testemunho lindo, maravilhoso. E eu creio que eu não vou gerar um só, não. Eu vou gerar 2, porque é uma palavra que Deus já me deu lá atrás. Vai ser uma menina e um menino, que já tem até nome. Quais são os nomes deles? Já que tá testemunhando, fala tudo, né? Uma é Antonella. Antonella. E o outro, que eu tô na dúvida, entre Isaac e Davi. Ah, tá. Um é nome Nutella e o outro é nome raiz, né? Que eu já pensei, vai vir Enzo aí. Vai vir Noah. Não. Antonella e nomes lindos. Isaac e Davi são o nome dos meus netos, você sabe disso, Sim. né? Sim. E aí eu tenho esse sonho, eu tenho essa palavra e eu sei que Deus vai cumprir, né? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso foi história de superação, né, cara? Muito. Superação, muito. Assim. Eu particularmente, eu estava esperando você pro podcast. Uhum. E aí minha filha me manda mensagem, mandou o teu áudio para mim, ou a mensagem, não me recordo, dizendo que você estava passando por aquele problema. Eu me preocupei de imediato mandar mensagem para você, dizer, eu estou orando a partir de agora, vou estar orando, vou estar aqui em oração pela sua vida, que para nós o importante é você estar bem, né? Podcast a gente faz depois, a gente se encontra. Exatamente. Mesmo que não faça podcast, a gente tem outras coisas a serem feitas, e a principal delas é ver que as pessoas estão bem, né? Exatamente. Marcela, passado isso aí, para a gente sair um pouquinho do momento, um pouquinho mais... Desse processo, desse processo doloroso. aí. Mas eu quero falar também da parte desafiadora, para você conseguir chegar até montar a sua clínica. Você já falou um pouco, né? Mas eu queria que você me dissesse o que foi mais desafiador. Se foi a questão financeira ou se foi a desconfiança das pessoas com relação a você. De repente, uma mulher tão nova já está montando sua clínica e arriscando, né, o seu nome e Sim. a sua profissão para cuidar de outras pessoas de uma profissão que é tão de risco. Sim. Eu acho que, Marcelo, foi os dois na minha vida. Tanto a parte financeira quanto a parte desafiadora e preconceituosa, porque eu acho que falta muita falta de informação entre os próprios profissionais mesmo da área, né? Hoje em dia, o esteticista, o que eu ensino para as minhas alunas, elas têm que saber se posicionar, saber do lugar delas, porque elas têm um lugar na sociedade. Apesar da gente não ter conselho, a gente tem um sindicato, né? Que, por exemplo, para mim poderia ser muito mais organizado, né? Poderia ser bem mais direcionado. Porém, eu ensino, né, principalmente na minha mentoria, toda a documentação que elas precisam ter para entrar nessa área, para estar respaldada, desde a carteirinha do sindicato até um parecer jurídico, por exemplo, que é super importante hoje em dia, né, para a área da esteticista, onde esse parecer jurídico, que dependendo do profissional que ela fizer, pode deixar bem enfatizado, né, e bem em ênfase que a gente tem uma lei 13.643, onde permite que esteticista, né, pode sim trabalhar com injetáveis, porque injetável é diferente de invasivo. E a sua técnica... Ela é injetável, totalmente vamos começar injetável. a entrar aqui na questão da sua técnica. A sua técnica é diferente da técnica invasiva, né? Exatamente. Invasivo é exclusivo do médico, é tudo aquilo que atinge órgãos. Injetável é a camada subcutânea, é até onde a técnica MK vai. Então, eu fui muito... eu sou muito
Tem muita polêmica em relação a isso, porque quando as pessoas olham uma cânula, por exemplo, elas já imaginam, caraca, procedimento invasivo, né? Uma esteticista, uma enfermeira, ela não pode estar fazendo isso. Mas não, entendeu? Se elas estudarem, se elas fizerem a minha técnica, elas vão saber que é a parte subcutânea, que é até onde eu vou, eu sei até onde eu vou, eu sou profissional, né? Eu estudei para isso, eu sou capacitada para isso, eu sei como lidar com uma intercorrência, né? Se eu tiver, graças a Deus, em 5 anos aí de estética, eu nunca tive nenhum problema. E aí às vezes eu até me faço essa pergunta. Será que isso é um problema? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque eu acho que quanto mais experiência você tiver, Sim. melhor você fica, né? Então, assim, mas graças a Deus, com o abdômen, eu acho que eu sou tão... Não é querendo me glorificar, não, porque eu não sou assim, não. Mas eu acho que eu sou tão boa, eu estudei tanto para isso, Marcelo, eu passo tanta segurança para os meus pacientes que eu nunca tive problema nenhum. Mas você tem preferência? Tipo assim, eu prefiro fazer mais abdômen, prefiro fazer mais bumbum, prefiro fazer mais rosto. Engraçado, no início eu tinha uma insegurança que eu coloquei na minha cabeça que eu não gostava muito de trabalhar com o rosto, principalmente com boca. Uhum. Só que, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu gosto de me desafiar o tempo todo, né? Eu gosto de desafios. E quando eu coloco na minha cabeça que eu posso, que eu consigo, que eu quero, pode, o mundo tá se acabando, mas eu consigo, no final das contas. Então, hoje em dia eu já tô criando, já tirei essa barreira de mim. Hoje em dia, na clínica eu abordo desde a parte facial até corporal. Faço um abdômen muito bem, faço um glúteo muito bem, faço uma boca muito bem, faço um preenchimento de mandíbula muito bem, faço uma toxina botulínica muito bem, né? Ou, inclusive, dou mentoria também da parte facial, eu com mais uma amiga minha. E a parte de glúteo também tá vindo uma parceira minha, Pamela, que ela é lá de Pará, né, do Pará. Lá do Pará. Uhum. Uma parceira nova. Inclusive, a minha técnica tá indo pra lá e ela tá trazendo a técnica dela pra cá. Porque eu acho que é isso, né, amigo? A estética troca, hoje em né? dia, essa troca é fundamental. E a gente não cresce sozinho, né? Eu acho que ninguém cresce sozinho. Assim, pegando vou voltar para o público masculino. Uhum. Né? Digamos que um homem como eu chegasse na sua clínica agora e falasse assim, eu quero melhorar o meu rosto. Uhum. Porque eu não estou me sentindo legal, quero Sim. dar uma melhorada. Você diria para mim assim, estou falando comigo a meu respeito, mas é para que você entenda que pode ser com você. A questão de tempo para a carcaça aqui, a carranca aqui, dar aquela melhorada. Quando se trata... Vamos dar o exemplo do Botox, por exemplo. Botox, a gente sabe que ele é um procedimento preventivo, né? O Botox, ele é preventivo. Tem alguns pacientes, por exemplo, que chegam lá com acima de 60 anos, de 50 anos, que nunca fizeram Botox na vida. Ao longo do tempo, né, a gente cria umas linhas que elas já se tornam estáticas, né? Quando a gente não tem como que eu posso falar? Eu, por exemplo, comecei a fazer Botox, toxina botulínica, com 23 anos de idade, né? Já para prevenir essas rugas estáticas que a gente cria, que são essas marquinhas que já ficam e que, dependendo, né, do paciente, a gente não consegue tratar só com Botox. Claro que vai ajudar muito, né? Mas hoje em dia a gente tem algumas outras rugas que a gente vai conseguir se tratar só com fios de PDO, Skin Booster, entendeu? Porque elas já se tornaram estáticas, elas já estão ali. Ela já não sai mais, entendeu? Pode melhorar o viço da pele, não vai enrugar mais. Mas, por exemplo, geralmente em homem, ele é mais aparente bem no meio da testa, assim, né? O meu tá? Oi? O meu tá? Já tem algumas ruguinhas estáticas aí. Inclusive, já pai. pode ir lá na clínica MK Pai. para poder fazer essa toxina botulínica, né? Mas hoje em dia... se tratando, por exemplo, de Botox, eu acho que é um dos procedimentos mais procurados por homem, depois do abdômen. E é demorado, não? Tipo Amigo, assim, digamos que eu fosse lá fazer... 5 minutos na minha maca. E é uma sessão? Uma aplicação. Uhum. Aí, dependendo, né? Se o paciente tem algum... Se nunca fez na vida, por exemplo. Você, que nunca fez um Botox na vida. Nada. É normal a gente ter que fazer um retoque após 15 dias, né? Porque pode ser que não pegue direito de primeira, principalmente a pessoa que não tem. Só que lá na minha clínica, por exemplo, uma pessoa que nunca fez o Botox, eu sempre passo, tipo, um pós-Botox, um pós-procedimento, como pro abdômen, glúteo, né? A vitamina C é muito importante. Vitamina C é importante.
Para ajudar a potencializar o efeito, né? E é lógico, o cuidado após também, né? Evitar a exposição solar, evitar baixar a cabeça, né? Tem Então, todo um sim, processo. tem o pós e tem o pré-procedimento, né? Então, Quando a pessoa chega lá na sua clínica, essa avaliação é feita por quem? É por você por mesmo? mim, Por você com mesmo. certeza por Você mim. tem uma equipe, claro, na sua Sim, clínica, sim, sim. mas a avaliação Ela é feita por ela é mim. feita porque- estritamente por você. Exatamente, e eu acho que isso passa mais segurança, né, para o paciente, porque tem, como eu te falei, tem paciente que vai lá por conta de você. Você tá, é minha imagem que eu vendo, né? Então, Sim. assim, tem pacientes que só se sente segurança comigo, tanto que você vê no WhatsApp, mas é a doutora Marcela que atende? Sim, é a doutora Marcela que atende. Às vezes é a doutora Marcela que responde. Sim. Que responde o WhatsApp, né? Porque eu acho que ninguém vende como a gente, né, amigo? A mim, pelo menos, é você quem responde. Exatamente. Né? Então, é 1001 funções. Você já se considera uma pessoa de sucesso? Tô caminhando para isso. E o que seria o sucesso para você? Onde você quer chegar? Agora você me pegou. Eu vou até onde Deus me permitir. Eu sou uma pessoa muito grata de ter chego até onde eu cheguei, que é agora, né? E as coisas de Deus, tudo isso que eu tô vivendo hoje foi uma promessa antiga, de anos, e eu tô vivendo agora. Só que, Marcelo, tem acontecido tão rápido, mas tão rápido, que às vezes eu falo assim, caramba, Deus. Tem quanto tempo essa ascensão, Marcela? Essa ascensão... Tem quanto tempo? Porque você te fala muito rápido. Se eu te contar que foi no meio de um turbilhão de acontecimentos que Deus fez tudo isso, você acredita? Foi no meio de um acidente com a minha família, foi através da descoberta desse tumor, foi na descoberta de um relacionamento que eu achei que a pessoa era de um jeito e não era. E aí, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu estava sozinha, eu estava lutando, fiquei 3 dias de jejum, orando pela minha família, porque eu poderia perder eles de fato. E aí, logo depois disso, eu descobri esse tumor, e depois desse tumor que as coisas estão acontecendo. Aconteceu assim, num estalo de dedo, assim... Por isso que eu te falo, é Deus. Mas tem questão de tempo mesmo, assim... Uma semana. Você abriu sua clínica no Recreio quando? Ano passado. Ano passado. Ano passado. Então é ontem mesmo. Ano passado. Então não tem muito tempo essa tua ascensão de fato. Não tem. Você hoje vive um sucesso em que você, na sua profissão, tá, gente? Quando eu falo sucesso, é o sucesso na profissão. Sim, sucesso sim. na sua realização. Sim. Você tem esse sucesso, porém a gente sempre objetiva alguma coisa a mais. Muito. Né? E aí, onde a Marcela, com a técnica MK, deseja chegar, independente de dizer para mim onde Deus quer que eu chegue. Porque nós temos os nossos objetivos. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Eu quero levar a técnica MK para fora, né, do Brasil. Não só para fora, mas para outras regiões aqui do Brasil também. E mostrar para elas que, assim como eu comecei lá atrás, né, onde eu fui muito julgada, as pessoas desacreditaram muito de mim, e eu quero mostrar para elas, né, principalmente para as mulheres que buscam essa independência financeira, né, assim como eu busquei, que é possível chegar, né, até onde eu cheguei, que, por exemplo, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas já cheguei, já dei um longo passo aí, já consegui muita coisa, e eu sou muito grata a Deus por isso. Tem Deus em cada detalhe da minha história, mas é esse posicionamento, é isso que eu quero passar para as minhas alunas, né? Que hoje em dia eu já tenho uma aluna de Portugal, né? Legal. Tenho uma aluna de Portugal. E você ensina virtualmente? Oi? Você ensina Não, virtualmente? ela veio até mim. Você? Ela veio até mim. Legal. Ela veio até mim e levou a técnica MK para Portugal. Mas dá para ensinar virtualmente isso aí, não? Então... Ou tem que ser em loco? É um projeto... Olha eu já falando do projeto. Não, tem que soltar, que você fala tudo. É um projeto que está sendo aí avaliado pela minha equipe, né? Além de ser
da mentoria presencial, né? De ter uma mentoria online, né? Também. Tá vendo aí, ó? Já puxei dela, que já extraí dela. Vai, ó, É um segredinho aí que tá saindo do papel, se Deus quiser. Então, em primeira mão, vai ter aí a Técnica MK, essa mentoria online também, muito em breve para você, que estiver fora do Brasil, que não tiver condições como a sua aluna lá de Portugal, que ela possa também, que você possa estender. Porque às vezes os horizontes que nos abrem, né, as possibilidades, às vezes a gente não consegue chegar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aí você já está desenvolvendo essa questão virtual, online, para poder a Técnica MK chegar no mundo todo. Exatamente. Marcelinha do meu coração, me diz uma coisa. Eu quero que você conte uma situação inusitada com alguma mulher, com alguma paciente que aconteceu. Não precisa falar o nome dela. Algo inusitado. Algo inusitado? Inusitado, que você possa dizer assim, pô, isso aqui era para dar assim, mas deu tudo assim, e foi terrível essa situação, ou foi cômica essa situação. Me conta uma história. Olha, teve uma você que tem foi várias boa. histórias. Sim, teve uma que foi boa, particularmente, que eu recebi uma paciente na minha clínica, e essa paciente ela só queria me conhecer para ver se eu era de verdade. Ah, é? Pra ver se é uma... Deixa eu ver se é a Barbie. Se era uma boneca, se eu era realmente aquilo. Ela falou assim pra mim, não, eu marquei essa avaliação só pra ver se você era de verdade mesmo. Aí eu fiquei olhando. E não fez nada? Fez nada, só conversou comigo, me abraçou. Eu falei, sou de verdade, quando você quiser voltar, volta, a gente faz um procedimento e tal. E teve uma outra tadinha que ela queria muito fazer o procedimento. Tentei de todas as formas acalmar ela, né? Falar da segurança, falar de que eu estudei para isso e tal. E ela não conseguiu fazer o procedimento. Ela tinha muito nervoso de agulha, né? De injeção, enfim, é um trauma dela, né? E juntou com ansiedade, com crise de pânico, assim. Então, ela não conseguiu de jeito nenhum fazer o procedimento. E me diga uma coisa, Marcela, com relação até esse medo, né? Que algumas pessoas têm, não tem só o medo de injeção, mas tem gente também que tem a questão do receio por conta de não entender o que é a Técnica MK, que você vai falar já já sobre ela, mas que, por exemplo, pegam relatos como o doutor lá, Bumbum, né? Que atendeu em casa, atendia no próprio apartamento. Essas pessoas, elas que sentem esse tipo de receio, na sua clínica, elas podem ter confiança e não ter esse tipo de receio? Com toda certeza. Essa confiança, ela é passada desde o meu primeiro contato via WhatsApp, como eu te falei, sou eu que respondo, até o momento que ela chega na minha clínica, onde ela vê que realmente é uma clínica onde é muito bem localizada, muito bem estruturada, né? Particularmente a clínica ali, apesar de na época eu não ter muito recurso financeiro para fazer a clínica, eu montei ela do jeitinho que eu queria. Eu mandava mensagem pro meu irmão, por exemplo, eu falei, maninho, vai dar tudo errado, eu precisava de um arquiteto, e a gente definindo cor, que é isso, que é aquilo. Ele, não, calma, vai dar certo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, o meu irmão também me ajudou muito nessa fase. Eu chorava, e nessa época, né, eu não tinha... Eu ia para Volta Redonda muitas vezes de ônibus atender, para Angra atender de ônibus. E aí, numa dessas viagens, eu fui conversando com Deus, o pedreiro estava lá e ele falava assim, Marcela, você precisa definir isso. E eu não tinha, eu acho que eu já estava tão esgotada, eu estava com medo das coisas não darem tudo certo, que eu falei assim, meu Deus, minha clínica vai ficar horrorosa. Eu tinha que ter um arquiteto, eu tinha que ter isso. Mas no final deu tudo certo, né? No final eu fiz tudo, eu decorei tudo. Tive a ajuda do meu irmão em relação a definir cor, a ideias, né? Porque ele é ótimo nisso, né? Ele tem um flat ali na Tijuca maravilhoso. E ele que decorou tudo também, não precisou de arquiteto nem nada. Eu falei, peguei na mão dele e falei, é você que vai me ajudar. É você que vai me ajudar, vamos embora nessa. Aí ele foi falando, não, arquiteto isso aqui... que nada, pra quem tem um irmão desse, né? Isso aí, eu falei, tendo meu irmão que tem um bom gosto, eu falei, não, é você que vai me ajudar.
Aí, no final, deu tudo certo, Marcelo. Cada detalhezinho da sua clínica, eu ainda não fui na sua clínica, Sim, né? e, por favor, pode ir lá conhecer, Mas né? eu vejo seus vídeos, vejo alguns vídeos de você chegando à clínica, aquela coisa toda, né? Que tem lá no Instagram dela. O Instagram dela vai estar aí para vocês seguirem, tá? Segue a doutora Marcela Kaiser aí, tá bom? E, ó... Recreio dos Bandeirantes, lá é o lugar para você sair bonito e bonita pra caramba. Isso aí. Então, cada detalhezinho ali tem o seu dedo e muito também do seu irmão. Muito. Meu, dele e Deus. Essa relação, você só tem ele de irmão? Não, tem mais uma irmã. Tem mais uma irmã. Mas essa relação de vocês, com irmãos, você tem essa relação mais forte? Não que prefira um e venha preterir outro, né? Mas você tem uma relação mais próxima com ele? É com ele? Com toda certeza. Confidente? Sim, com toda certeza. Eu e o Arthur, desde a infância, assim, a infância dele foi bem mais difícil que a minha, né? E de início também a gente teve alguns atritos, né? Porque por ser de pai diferente, né? Então acaba gerando isso. Mas depois a gente se tornou, assim, inseparáveis, assim. Um ajudando o outro o tempo todo, um sendo pelo outro. Falo pra ele que ele passou por um momento difícil há pouco tempo atrás também. E eu falei, tá precisando de alguma coisa? Eu tô aqui, entendeu? Independente de qualquer coisa. E a minha irmã já é uma parte mais complicada. Não que eu não ame, eu amo a minha irmã. Ela passou por um processo também difícil de depressão, de ansiedade. Ela é a mais difícil, mais novinha também, né? Ela é mais nova? Ela é mais nova. E aí, pra você ter noção, ela faz medicina no Paraguai, né? E aí ela entrou num processo de depressão muito forte, no qual eu achei que eu ia perder minha irmã. E eu falei, não, sai daí agora, vem pra cá. E assim, eu sou assim, Marcelo, eu sou muito parceira, eu sou Vocês muito podem coração. não ser tão próximas uma da outra, Mas porém quando o bicho existe pega, um fechamento, exatamente, quando o bicho pega eu. Vocês se fecham. Eu tô aqui pra tudo, Você é a mais velha? Não, Ou o Arthur é mais o velho? Arthur é o mais velho. O Arthur é mais velho. O Arthur é mais velho. Eu sou a do meio e ela é a mais nova. E ela é a caçula, Ela né? é a caçula, é a que dá mais trabalho. Tem sempre caçula, né? Sempre né? um caçula pra... É a que dá mais um trabalhinho, mas se Deus quiser. Marcelo, eu queria entrar com você agora exatamente para descobrir, eu estou curioso para saber sobre essa técnica MK, que vai que eu aprenda também. Ah, mas aí você tem que passar pela minha mentoria, né, Tem que meu passar amor? pela sua mentoria. Tem que ir pra sua mentoria. Tem que passar pela minha mentoria. Tem que ir, né, né? amigo? Ó, a técnica MK, ela é se eu te falar, ela é sonho, né, amigo? Porque eu nunca imaginei que eu criaria minha própria técnica. O que eu falo para as minhas alunas é que conhecimento, a gente nunca se adquire ele em um só lugar. Para chegar até onde eu cheguei na minha técnica, eu fui fazendo várias especializações, Marcelo. Eu fiz várias especializações, coisas de mais de 7, 8 especializações. E eu fui pegando um pouquinho de cada uma, vendo o que era interessante em cada uma, até chegar à minha técnica. Tem uma pessoa que, infelizmente, eu não posso citar nome, mas que me ajudou muito nesse processo, né? É uma pessoa que me inspira muito. E aí eu falei, caraca, que mulher inteligente, né? Então eu me inspirei nela nesse processo e eu cheguei até a minha técnica assim. Fui testando, fui vendo, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu usar essa cânula? Mas e se essa cânula, eu conseguir usar uma cânula mais grossa? Será que eu vou conseguir um resultado melhor? E aí eu fui testando. Testava no meu pai, testava no meu irmão, testava em um monte de gente. Meus cobaias eram eles. E aí até chegar a técnica MK. Né? Mas o que define a técnica MK? Como é que você define ela? Para diferenciar dos outros, né? Então, para a pessoa chegar para você e dizer, ó, eu quero fazer a técnica MK. As pessoas confundem, né? Tanto as perguntas que eu mais recebo. A técnica MK, ela é enzima? Não. Ela não é uma técnica de enzima comum. A técnica MK, ela é feita com cânula, técnica própria de aplicação, mesclas. O que são mesclas? Conjunto de várias substâncias. Enzima, geralmente, é uma substância só.
né? Então, o que eu falo para as minhas pacientes, eu deixo isso muito claro, né? A técnica MK é diferenciada por isso, porque na mescla que eu monto, eu consigo tratar gordura localizada, flacidez e definição em uma única sessão. E com a técnica de aplicação diferenciada. Tudo né? isso aí Em uma única em sessão. uma única sessão. Óbvio que cada paciente, né, cada anatomia de um paciente é de um jeito. Um paciente que tem um tecido adiposo muito grande, que tem uma barriga com uma gordura visceral, a gente não vai conseguir tratar gordura localizada e definição no mesmo dia, na mesma hora. Né? Ele vai precisar de uma certa quantidade de sessão. Diferente de um abdômen que chega para mim, por exemplo, como né, de um abdômen com menos de 3 centímetros de gordura. Né? Porque também tem essa diferenciação que eu ensino para as minhas alunas. Que você tem uma quantidade de mescla que você pode estar utilizando no paciente e a mescla certa, né? De prega de maior de 3 centímetros e prega de menor de 3 centímetros. Então, isso tudo a gente tem que tomar cuidado também, né? Aí que entra a importância do estudo, de você saber o que você está colocando no paciente, de você saber até onde você pode ir, o local certo de aplicação, né? Então, isso tudo é muito importante. E aí eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Que muitas pessoas chegam e perguntam, mas com a técnica MK a gente consegue resolver em uma única sessão? Depende, entendeu? Tem pacientes ali, a maioria dos meus resultados no Instagram, daquele paciente, por exemplo, do abdômen masculino que tá lá fixado, Sim. né? Eu acho que você já deve ter olhado. Ele fez uma sessão de gordura localizada e a outra já foi para definição. Gordura localizada e definição, para você ver que o metabolismo do homem é muito acelerado. E tem mulheres também, por exemplo, que tipo assim, com 4, 5 dias já apresentam um resultado absurdo. Mas outras demoram mais, né? Porque também não depende só de mim, né, amigo? Se fosse isso, eu já tava milionária, né? Eu falo com as minhas pacientes. Se eu entregasse o mesmo resultado para todo mundo, né? Se dependesse só de mim, eu estaria milionária. Mas é porque realmente a gente lida com um ser humano, com organismos diferentes, com metabolismos diferentes, com rotina diferente, né? O paciente sai lá da minha clínica, é a mesma técnica que eu aplico em você, eu aplico em fulano, é a mesma técnica. E tem fulano que apresenta tal resultado e fulano que vai apresentar X resultado. Mas aí entra a taxa hormonal, como é que tá? Quando o paciente não apresenta nenhum resultado da técnica, eu tenho certeza, pode ter certeza, Marcelo, que ou ela tá com algum problema hormonal ou ela não fez o pós corretamente. Porque tem a sequência, né? Tem que seguir essa sequência. Tem todo um processo, tem todo um pré e pós-procedimento, né? Então, assim, isso é fundamental. É 50% eu, 50% paciente. Então, isso tudo eu deixo muito claro para meus pacientes. Porque... Então, com a técnica MK, você garante que a pessoa não vai ficar lá no teu consultório a vida inteira? Não. Ela vai chegar e vai... E o negócio, claro que dependendo Depende muito dela também. Da própria pessoa. Exatamente. Mas a técnica MK dá certo. Muito certo. Muito certo. Não é porque é minha, não, mas dá muito certo. E para ficar claro que a técnica MK, as duas letras, né, de Marcela Kaiser, né? A técnica Marcela Kaiser. Marcela, caramba, a pena é que a hora voa. Não é, amigo? Tá tão bom. A pena é que a hora voa. Eu passo aqui dentro desse estúdio quando eu falo assim, é um programa de 1 hora. Aí, caramba! Mas olha, que bate-papo legal com você. Eu também adorei, assim, foi um prazer. Você é uma simpatia de pessoa, que Deus te conserve dessa forma. Amém. Que Papai do Céu possa realizar todos os teus sonhos. Amém. E me comprometo aqui a estar na intercessão pela sua vida. Amém. E eu pela sua, para que você alcance o seu, hoje, maior sonho. Aquilo que vai mexer, literalmente, com o seu futuro. Você é pastor, você sabe. Né? Então, vou estar orando por você nesse sentido. Amém, e tenho certeza que Deus vai te honrar muito. Amém. Mais do que está honrando. Sim, eu já sou muito grata, né? E eu tenho certeza que Ele ainda vai me levar a lugares a lugares longes, né? Porque a fé é crer naquilo que a gente não tá vendo, né? Mas é só crer que acontece. E eu prometo fazer um vídeo lá dentro da clínica dela. Isso aí. Mas, todo botocado. Meu pai... Todo botocado. Aí a dona Márcia vai olhar pra mim, minha esposa vai olhar pra mim, amor, tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso? E fala pra ela ir lá também. Tu vai fazer isso? Olha, eu vou te falar uma coisa, que bacana, eu agradeço muito a Deus
porque a minha filha nos aproximou, né? Verdade. Ele é um amor. E ela é um doce de pessoa, um amor de pessoa. E tenho certeza que existem coisas que acontecem na nossa vida para que sejam perpétuas. E espero que essa nossa relação ela seja uma relação perpétua, uma relação de Deus, sabe? Para que a gente tenha grandes coisas ainda pela frente Quem para sabe não tem realizar. uma parceria aí Quem bem sabe, ó. interessante, né? Gente, ora aí. Olha o pra mistério aí, ora ó. aí, gente, para que venha essa parceria. Olha o mistério aí, né? Já imaginou? Vou até, o meu produtor vai ficar feliz agora. Não é? Ô, Sena, já pensou em todo o programa agora entrar MK aqui, técnica MK? Olha aí, Sena. Rapaz, Ó, Deus... eu profetizo, hein, ó. Quero agradecer também ao Arthur que está aqui conosco. Arthur, que Deus te abençoe. Siga sempre acompanhando sua irmã mesmo, de braço dado, ladeado com ela, porque isso é importante. A família estar próxima é muito importante. Marcela, eu queria que você desse aqui, ó, deixasse o endereço da clínica, as condições para as pessoas, a localização mesmo, Sim. próximo a quê, né? Porque o Recreio dos Bandeirantes ele é grande, né? Um pouquinho grande. Eu sei porque eu tive minha empresa ali também, meu escritório foi ali também. Meu escritório é ali no Shopping Barra World. Né? Pertinho. Pertinho ali. Então eu sempre falava, no Shopping Barra World, pertinho lá, você vai passar por debaixo da esfinge para chegar no meu escritório. Isso. Onde é o seu? Então, a minha clínica fica localizada no prédio S5 Office. Embaixo ali tem o Hortifruti, na Avenida das Américas mesmo. Passou o Recreio Shopping um pouquinho mais à frente, tem o prédio comercial. Bloco 2, não é o primeiro bloco, mas é o bloco 2, sala 227. Tem estacionamento próprio lá? Tem estacionamento. Para os pacientes chegarem lá e... Tem estacionamento, tem uma ruazinha lateral onde as pessoas também podem parar. Assim, é bem legal lá. E não tem só a minha clínica em si, né? Tem vários outros restaurantes. É um centro comercial mesmo, muito bacana, bem estruturado. E de que horas até que horas você atende a semana inteira? Segunda a sexta-feira ou vaza fim de semana também? Eu atendo de segunda a sábado. Segunda a sábado. Segunda a sábado, entendeu? De segunda a sábado eu tô lá, depende muito da agenda, né? De 9 às 10. Segunda-feira, geralmente, eu não atendo de manhã, né? É a única restrição que eu tenho. Mas o restante do dia, quando tem agenda, eu tô lá. A palavra é sua agora para as suas considerações finais. Fala o que você quiser, o programa é seu. Ai, meu O que Deus. você quiser. Esquece meu produtor lá dentro. Ele não botou dedinho para mim dizendo 10, 5 ainda Então, não. eu vou falar diretamente para as mulheres que querem essa independência financeira e falar que se eu conseguir, elas podem conseguir também. Pode ser? Olha lá. Ó, Vai falar agora olhando para elas. vidas, né? Que é o jeitinho que eu falo com vocês. Eu tô aqui para falar para vocês que o processo, ele não é fácil. Até eu chegar aqui, eu passei por muita coisa, fui muito julgada, muito subestimada, né? As pessoas me subestimaram muito no meio do caminho, mas eu consegui chegar até aqui, consegui criar minha própria técnica. E na minha mentoria, né, na mentoria da Técnica MK, eu falo sobre esse posicionamento, dou esse direcionamento para vocês, né? Porque nós, esteticistas, a gente tem o nosso lugar no mundo, né? A gente tem que ter esse lugar. E isso vem através da gente, do nosso posicionamento, né? E se eu conseguir chegar até onde eu cheguei, você também pode conseguir, né? Fazendo a técnica MK ou então, né, estudando, buscando sempre o melhor de si, o melhor para você, né? E o segredo tá no humildade, amor pelo que você faz e Deus, né? Maravilha. Você está falando ali, eu estou acompanhando aqui. Tá bacana. Deus acima de tudo sempre, exatamente, né? Deus é o Senhor de todas as coisas. É Ele que te capacita, né? É Ele que te capacita, Ele que te escolhe. E eu falo pra mim mesma e para toda a minha família. Eu sou escolhida, né? E eu fui capacitada por Ele, entendeu? Para chegar até onde eu tô aqui. E se Deus quiser, se for da permissão dele, eu vou chegar muito longe e eu quero que todas as minhas alunas alcancem a mesma coisa que eu, o mesmo objetivo que eu.
Pô, veio um negócio aqui na cabeça aqui que eu não posso nem falar, porque senão eu tô... Fala, é um mistério, fala. Pode falar. Eu tô imaginando você rendendo graças ao Senhor pelas suas conquistas, Aleluia, eu pela creio. sua principal conquista, subindo a Jerusalém comigo. Amém, eu creio. Indo a Jerusalém, agradecendo a Deus lá em Jerusalém, dizendo, Senhor, tô aqui te louvando porque... Eu falo pra mim e pra todas as pessoas que passam pela minha vida que o nome do meu Deus, ele tem que ser glorificado o tempo todo. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus do impossível, é um Deus perfeito. Verdade. Nosso Deus, né? Nosso Deus. Gente, que bom, esse foi mais um Fala Rio Podcast. Eu quero te agradecer demais por você estar aí assistindo ao nosso programa, estar aí assistindo a esse podcast. Vão ter os cortes também para serem colocados nas nossas redes sociais pessoais. E pode ter certeza de uma coisa, você que conheceu hoje a doutora Marcela Kaiser, é essa pessoa que está aqui e ela existe, viu? Você que vai lá para procurar saber se ela é de verdade mesmo, ela existe sim. E está aqui conosco, nos deu a honra de estar participando do nosso podcast hoje. E eu só quero agradecer a você por essa participação, pela sua entrega, pela sua permissão de chegar aí na sua casa através do seu smartphone, através do seu computador, através da sua Smart TV, a você que está na rua assistindo nesse momento, no seu trabalho, de onde você estiver, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado e como eu digo sempre, Marcela, quando termina o nosso debate diariamente, que Deus te abençoe e Shalom Adonai. Amém. Que Deus abençoe vocês.